Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou com você aqui mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Me responde uma coisa: você já foi a algum zoológico? Eu só conheço o zoológico do Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista. E quando meu filho era menor, né, sempre que eu ia de férias, né, para o Rio de Janeiro, o zoológico era um passeio que não podia faltar. Tá? Há uma variedade de animais, né, e as crianças sempre ficam encantadas com isso. Não só as crianças, né, os adultos também. E aí me responde uma outra coisa. Você já viu um leão de perto? Sempre que eu ia, né, ao zoológico, uma das alas assim que eu mais gostava de observar era dos felinos, né, e das aves. E eu me lembrava hoje que certa vez havia nesse zoológico, né, no zoológico lá da Quinta da Boa Vista, um leão recém-chegado. E esse leão, né, estava chamando a atenção dos visitantes. As pessoas, né, queriam vê-lo. Mas parecia que ele não estava dando bola, né, para aquelas pessoas que estavam lá ao redor, né, esperando que ele saísse para poder vê-lo. E as pessoas faziam gestos, mas o leão não estava nem aí para aquele barulho. Até que em determinado momento ele saiu dos seus aposentos, resolveu dar o ar da graça. E em determinado momento, ele deu um rugido tão forte. Ele foi em direção às pessoas e deu esse rugido. Que mesmo sabendo que o leão não podia sair de onde eles estavam, os visitantes que estavam ali fugiram. Todos os visitantes fugiram. Até os que estavam, né, observando os animais, né, vizinhos, também fugiram. Com medo daquele rugido. Queria meditar com vocês nessa noite, acerca de um texto de 1 Pedro que apresenta o inimigo como um leão. Um leão que está aí ao redor, ao nosso redor, procurando alguém que possa tragar. Acompanhe comigo. Eu vou estar fazendo a leitura de 1 Pedro, capítulo 5. Olha o que nos diz o texto. 1 Pedro, capítulo 5, ele diz assim: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho.
Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outrosim, no trato de uns com os outros, cingi-vos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu li até o verso 11, os versos 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu li do 1 ao verso 7. E aí, o que é esse capítulo 5 aqui de 1 Pedro, né? Do que se trata, né? O que nós temos aqui nessa carta, não é? Paulo ele está falando aí, né, nesse capítulo 5, ele está falando aí para os pastores e também para os jovens. Não é? Ele está aí dizendo para que os pastores, né, deveriam pastorear o rebanho de Deus, né, e fazer isso da forma como Deus queria. Ele está dizendo, né, exortando aí aos pastores que eles sejam exemplos para o rebanho. Fala que aí o Supremo Pastor, né, iria se manifestar e vai falar também aos jovens, né, daquela igreja. A gente está aqui num período de perseguição e aí parece que estava tendo alguns conflitos aí entre, né, os presbíteros, né, e os jovens. Havia perseguição, os eleitores estavam sofrendo. E aí Pedro vai tratar diretamente acerca desses assuntos. Então, em primeiro lugar, ele fala aos presbíteros. Ele vai lá se colocar como um deles. E vai apelar para que esses homens estivessem a pastorear o rebanho do Senhor. Ele vai dizer para eles, né? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. E como é que vocês deveriam fazer isso? Como é que esses presbíteros deveriam pastorear o rebanho de Deus? Ele vai dizer, olha, não façam isso por constrangimento, não. Mas façam isso de forma espontânea. E da maneira como Deus quer. E da maneira como Deus quer. Se você pensar num pastor de ovelhas, né, aquela imagem que se tem, você vai ver que esse pastor, ele tinha cuidado com as suas ovelhas, né? Ele dava proteção, ele disciplinava, ele mostrava o caminho que aquele rebanho deveria andar.
Façam isso. É assim que Deus deseja que vocês estejam pastoreando o rebanho que não é de vocês, é de Deus. Olha, façam isso não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Aqui ele não está falando aí, né, de que a igreja não deveria cuidar, sustentar desses seus, né, ajudar esses seus pastores. Mas ele está dizendo que aqueles pastores deveriam fazer isso não visando o lucro, aquilo que iriam ganhar, mas deveriam fazer isso por amor ao rebanho que é do Senhor. Vai dizer mais, que eles deveriam ser modelos para o rebanho. Modelos para o rebanho. Vocês não podem aí usar do poder de forma arrogante. Haviam problemas e ele resolve tratar esses problemas com quem de direito. Então, aqueles presbíteros deveriam cuidar do rebanho de Deus. Eles deveriam fazer isso de forma espontânea e fazer isso como Deus desejava, sabendo que logo o Supremo Pastor estaria a manifestar-se. Depois que ele dá essa palavra aos presbíteros, né, aos pastores, ele vai exortar os mais jovens. Você vai perceber isso aí a partir do verso 5. E ele vai dizer, olha, vocês jovens devem ser submissos aos mais velhos, a esses presbíteros. Vocês precisam ser submissos a eles. E como? Sujeitando-se aos líderes da igreja. Ele vai falar mais. Ele vai dizer que eles deveriam ser humildes. Humildes. Sendo humildes uns para com os outros, não tendo aí um coração orgulhoso. Achando que sabe tudo. Que não necessita de correção, de orientação. E ele vai dizer, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo certo, no tempo devido, nos exalte. Pedro está lembrando aqui especificamente aos jovens, que eles não devem aí desrespeitar a autoridade dos líderes, mas devem estar humilhando-se debaixo da potente mão de Deus. Deus vai
resistir aos presunçosos, aos arrogantes, aos soberbos. E essas características, né, a presunção, a arrogância, a soberba, elas estão aí na vida daqueles que não têm uma atitude de submissão. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. A Bíblia vai dizer que todo joelho um dia vai se dobrar diante do Senhor. Não é? Mas Pedro está exortando que nós, cristãos, devemos fazer isso agora. Nós precisamos fazer isso agora. Vivermos dessa forma. E aí o texto vai continuar dizendo: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. As nossas preocupações, os nossos problemas, tudo isso precisa estar diante do Senhor. Porque Ele cuida de tudo. Ele cuida de tudo. Lançar, colocar diante dEle. E o texto, Pedro vai continuar dizendo: olha, vocês precisam fazer isso, vocês precisam humilhar-se diante de Deus, vocês precisam lançar diante dele a ansiedade, aquilo que está trazendo preocupação a vocês. E precisam fazer mais. Vocês precisam ser sóbrios. Vocês precisam ser vigilantes. E por que ser sóbrios? Você precisa aí ter uma disciplina. Você precisa aí pensar de forma sensata. Você precisa ser vigilante. E vigilante por quê? Para não cair aí nas ciladas. Lembra do leão que eu disse? Deu um rugido e todo mundo fugiu. Ele estava lá num local apropriado para ele, né? Um local amplo, em que ele podia passear, um lugar que ele podia dormir. Mas ele não tinha como atingir as pessoas que estavam do lado de fora. Mas ele rugiu e assustou as pessoas. Pedro está dizendo que existe um adversário, o diabo. Ele está aí andando ao redor como um leão. Ele está rugindo. Ele está querendo tragar. Ele está querendo devorar alguém. Ele vai dizer o diabo, vosso adversário. Esse adversário, esse inimigo, é aquele
oponente, né, que está aí num processo. Processo judicial, né? Alguém que está entrando aí contra outro. Então, ele é esse adversário, é esse oponente. O diabo aqui é Satanás, é o adversário, o caluniador, o acusador. Satanás, ele é astuto e cruel. Ele vai atacar quando você menos espera. E vai fazer isso por quê? Porque ele deseja destruir. Ele não é um inimigo que você não espera. Ele é um inimigo declarado. Então ele nunca vai deixar de ser hostil. Nunca. Ele vai estar constantemente nos acusando. Ele é esse acusador. E vai bramar como leão. Ele vai rugir. Porque o desejo dele é realmente destruir. É destruir. Você sabe disso? Pedro está dizendo, olha, você precisa então ter aí uma posição de vigilância. Ele não está para brincadeira. E você também não pode estar. Há uma posição que você precisa tomar. Você precisa resistir. E resistir como? Firme. Resistir firmes na fé. As pessoas que estavam ali, né, no zoológico, como eu disse, elas fugiram. Resistir firmes está dizendo que nós devemos resistir e não fugir. Lutar e não sair correndo. Mas como? Em Deus. Não confiando em você e nem na força do seu braço, nem no seu entendimento. Nem no seu entendimento. Aquele que está conosco, ele é maior e mais poderoso. E uma outra coisa que ele vai dizer para aqueles irmãos é que eles não estavam sozinhos. Eles não eram os únicos perseguidos, eles não eram os únicos que estavam passando por esse sofrimento. Haviam outros irmãos. E além de ter outras pessoas passando por esse sofrimento, eles não estavam sozinhos, porque Deus estava com eles. Porque Deus estava com ele. Aí ele vai dizer o que Deus faria, aperfeiçoaria, confirmaria, fortificaria. Deus vai aperfeiçoar. Deus vai confirmar. Apesar de tudo isso que nós estamos vivendo, desse mundo aí
instável, esse mundo que faz você sofrer. Deus vai fazer com que você tenha estabilidade. Deus vai fortalecer você. Ele fortificará. Apesar do ataque do inimigo, Deus nos firmará. E para quê? Para que você não caia. Para que você permaneça em pé. Deus tem o controle de todas as coisas. Ele vai encerrar isso aí no verso 11, dizendo: a glória e o poderio, Deus tem esse controle. Está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. O verso 11 vai dizer: a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nada fugiu ao controle de Deus. Nada escapou das suas mãos. Então creia. Ele vai aperfeiçoar, afirmar, fortificar você, fortalecer. Ele fará isso. Permaneça então você na posição que Deus quer. Sede sóbrios. Vigiai. O diabo está aí. Vocês precisam resistir na fé. Vocês estão sofrendo agora, outras pessoas estão sofrendo também, esses irmãos espalhados pelo mundo. Mas Deus fará algo tremendo. Ele chamou vocês para a eterna glória. Então, vocês estão sofrendo, mas Ele vai aperfeiçoar, afirmar, fortificar, fundamentar. Por quê? Ele não perdeu o controle de nada. O domínio está nas mãos de Deus. Resista. Humilhe-se. Retire da sua vida a soberba. Lance diante do altar dele o que está trazendo ansiedade, preocupação. E resista. Resista. Porque ele verdadeiramente tem cuidado de você. Resistir. Firme na fé. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço e até a próxima.